Nessa segunda aula, vamos falar sobre as competências principais do ICF, International Coach Federation. A proposta é que você desenvolva habilidades e tenha uma atuação profissional como coach, seguindo algumas diretrizes e padrões éticos. Essas competências são divididas em 4 blocos: estabelecendo os fundamentos, co-criando o relacionamento, comunicando-se de maneira efetiva e facilitando o aprendizado e resultados. No primeiro bloco, estabelecendo os fundamentos, o primeiro item é cumprindo as diretrizes éticas e padrões profissionais. A compreensão da ética e dos padrões em coaching e a habilidade de aplicá-los apropriadamente em todas as situações de coaching. 1. Compreender e demonstrar em seus próprios comportamentos os padrões de conduta da ICF. 2. Compreender e seguir todas as diretrizes éticas da ICF. 3. Saber comunicar claramente as distinções entre coaching, consultoria, psicoterapia e outras profissões de apoio. 4. Orientar o cliente sobre a necessidade de buscar outro profissional de apoio, sabendo que isso é necessário e quais os recursos disponíveis. Segundo item, estabelecendo o acordo de coaching. A habilidade de compreender o que é necessário na interação específica de coaching e a chegar a um acordo com o novo cliente sobre o processo e o relacionamento de coaching. 1. Compreender e discutir de maneira eficaz com o cliente as diretrizes e os parâmetros específicos do relacionamento de coaching. 2. Chegar a um acordo sobre o que é e o que não é apropriado num relacionamento, o que está e o que não está sendo oferecido, e sobre as responsabilidades do cliente e do coach. 3. Determinar se existe uma correspondência entre o seu método de coaching e as necessidades do cliente em potencial. Segundo bloco, co-criando o relacionamento. Terceiro tópico, estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. A habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio, que produza respeito e confiança mútuos continuamente. 1. Mostrar preocupação genuína pelo bem-estar e futuro do cliente. 2. Demonstrar continuamente integridade, honestidade e sinceridade. 3. Estabelecer acordos claros e manter promessas. 4. Demonstrar respeito pelas percepções, pelo estilo de aprendizagem e pela maneira de ser do cliente. 5. Fornecer apoio contínuo e encorajar novos comportamentos e ações, incluindo aqueles que envolvam riscos e medo do fracasso. 6. Pedir permissão ao cliente para trabalhar no coaching áreas novas ou sensíveis. Quarto tópico, presença em coaching. A habilidade de ser totalmente consciente e criar um relacionamento espontâneo com o cliente, empregando um estilo aberto, flexível e confiável. 1. Estar presente e ser flexível durante o processo de coaching conforme o momento. 2. Usar a sua própria intuição e confiar no conhecimento interior da pessoa, deixar que as coisas aconteçam de maneira natural. 3. Estar aberto para o desconhecido e lidar com riscos. 4. Ver muitas formas de trabalhar com o cliente e escolher no momento o que é mais eficaz. 5. Usar humor de maneira eficaz para criar leveza e energia. 6. Ter confiança para mudar a perspectiva e experimentar novas possibilidades para a sua própria ação. 7. Demonstrar segurança ao trabalhar com emoções fortes, poder se autocontrolar e não ser dominado ou se deixar envolver pelas emoções do cliente. Terceiro bloco, comunicando-se de maneira efetiva. Quinto item, escuta ativa. A habilidade de focar-se completamente no que o cliente está dizendo e no que ele não está dizendo. Entender o significado do que é dito no contexto dos desejos do cliente e dar apoio para que o cliente se expresse. 1. Estar presente para o cliente e para a agenda do cliente, e não na agenda do coach para o cliente. 2. Ouvir as preocupações, metas,
valores e crenças do cliente sobre o que é e sobre o que não é possível. 3. Distinguir entre palavras, o tom da voz e a linguagem do corpo. 4. Resumir, parafrasear, repetir, desenvolver o que o cliente falou para garantir clareza e entendimento. 5. Encorajar, aceitar, explorar e reforçar a expressão de sentimentos, percepções, preocupações, crenças, sugestões por parte do cliente. 6. Integrar e construir a partir das ideias e sugestões do cliente. 7. Ir para a última linha, ou compreender a essência da comunicação do cliente e ajudá-lo a chegar diretamente ao ponto, ao invés de envolver-se em longas histórias descritivas. 8. Permitir que o cliente expresse ou clareie a situação sem julgamento ou sem perder para poder seguir adiante. 6º item: questionamento instigante. Habilidade de fazer perguntas que revelem as informações necessárias para o benefício máximo do relacionamento de coaching e para o cliente. 1. Fazer perguntas que reflitam a escuta e compreensão ativa das perspectivas do cliente. 2. Fazer perguntas que invoquem a descoberta, um insight, compromisso ou ação. 3. Fazer perguntas abertas que criem maior clareza, possibilidades ou novos aprendizados. E 4. Fazer perguntas que façam o cliente se mover em direção ao que ele deseja, e não perguntas que façam o cliente se justificar ou olhar para trás. 7º item: comunicação direta. Habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching e de usar linguagem que tenha maior impacto positivo possível no cliente. 1. Ser claro, articulado e direto ao compartilhar e fornecer feedback. 2. Reconstruir e articular para ajudar o cliente a compreender a partir de outras perspectivas o que ele ou ela quer ou está incerto sobre. 3. Afirmar claramente os objetivos, a agenda de encontros, o propósito e as técnicas ou exercícios de coaching. 4. Utilizar linguagem apropriada e respeitosa com o cliente, não sendo machista, racista ou usar jargões. 5. Usar metáforas ou analogias para ajudar a ilustrar um ponto ou criar imagens verbais. 4º bloco: facilitando o aprendizado e resultados. 8º tópico: criando conscientização. Habilidade de integrar e avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e fazer interpretações que ajudam o cliente a se conscientizar e, a partir disto, atingir os resultados estabelecidos. 1. Ir além do que é dito ao avaliar as preocupações do cliente, não se deixar levar pela descrição do cliente. 2. Investigar para maior compreensão, conscientização e clareza. 3. Identificar para o cliente as suas preocupações subjacentes, formas típicas e fixas de perceber a si mesmo e o mundo, diferenças entre os fatos e a interpretação, disparicidas entre pensamentos, sentimentos e ações. 4. Ajudar o cliente a descobrir novos pensamentos, crenças, preocupações, emoções, estados de espírito para si mesmo, que reforcem as habilidades de realizar ações e alcançar o que é importante para eles. 5. Comunicar perspectivas mais amplas ao cliente e inspirar o compromisso de mudar os seus pontos de vista e encontrar novas possibilidades para a ação. 6. Ajudar o cliente a ver os diferentes fatores interrelacionados que o afetam e afetam seus comportamentos. 7. Expressar insights para os clientes de maneira que eles sejam úteis e significativos para o mesmo. 8. Identificar grandes pontos fortes e grandes áreas para aprendizado e crescimento, e o que é mais importante para tratar durante o coaching. 9. Pedir para que o cliente faça a distinção entre assuntos triviais e significativos, comportamentos situacionais e recorrentes, quando for detectada uma separação entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. 9º tópico: desenvolver ações.
Habilidade de criar com o cliente oportunidades para aprendizado contínuo durante o coaching e em situações do trabalho, da vida, para praticar novas ações que irão levar de maneira mais eficaz aos resultados estabelecidos no coaching. 1. Procurar ideias, brainstorming, e ajudar o cliente a definir ações que irão permitir que ele se manifeste, pratique e aprofunde novos aprendizados. 2. Ajudar o cliente a focar-se e explorar sistematicamente preocupações e oportunidades específicas que sejam centrais às metas estabelecidas de coaching. 3. Envolver o cliente para que ele explore ideias e soluções alternativas para avaliar opções e tomar decisões relacionadas. 4. Promover experiências ativas e autodescoberta, quando o cliente aplicar o que foi discutido e aprendido durante as sessões imediatamente após o seu trabalho ou no seu contexto de vida. 5. Comemorar sucessos do cliente e capacidades de crescimento futuro. 6. Desafiar os pressupostos e perspectivas do cliente para provocar novas ideias e encontrar novas possibilidades para ação. 7. Defender ou levar adiante pontos de vista que sejam coerentes com as metas do cliente e, sem ficar preso, envolver o cliente de modo a considerá-los. 8. Contribuir para a tomada de iniciativas por parte do cliente durante a sessão de coaching, fornecendo apoio imediato. 9. Encorajar esforços e desafios, mas também um ritmo confortável de aprendizado. 10º tópico: planejamento e definição de metas. A habilidade de desenvolver e manter um plano de coaching eficaz com o cliente. 1. Consolidar a informação coletada, estabelecer um plano de coaching e desenvolver metas com o cliente que tratem preocupações e grandes áreas para aprendizado e desenvolvimento. 2. Criar um plano com resultados que sejam possíveis de alcançar, de medir, sejam específicos e tenham prazos de cumprimento. 3. Fazer ajustes nos planos, conforme permitido pelo processo de coaching e pelas mudanças na situação. 4. Ajudar o cliente a identificar e ter acesso a diferentes recursos de aprendizado. 5. Identificar e estabelecer como alvo primeiros sucessos que sejam importantes para o cliente. E 11º, gestão de progresso e responsabilização. A habilidade de manter a atenção no que é importante para o cliente e deixar com ele a responsabilidade de realizar a ação. 1. Requisitar claramente do cliente ações que o movam adiante em direção às metas estabelecidas por ele. 2. Demonstrar acompanhamento, perguntando ao cliente sobre essas ações com as quais ele se comprometeu durante as sessões anteriores. 3. Reconhecer o cliente pelo que ele fez, não fez, aprendeu ou conscientizou-se desde as sessões anteriores de coaching. 4. Preparar, organizar e rever de maneira eficaz com o cliente as informações obtidas durante as sessões. 5. Manter a continuidade entre as sessões com o cliente, concentrando a atenção no plano e nos resultados do coaching, nos cursos de ação estabelecidos e nos tópicos para as próximas sessões. 6. Focar no plano de coaching, mas também estar aberto a comportamentos e ações de ajuste baseados no processo de coaching e mudanças de direção durante as sessões. 7. Ser capaz de mover-se para trás e adiante entre os objetivos em direção a qual o cliente está voltado, definindo um contexto para o que está sendo discutido e onde o cliente deseja chegar. 8. Promover a autodisciplina do cliente e mantê-lo responsabilizado pelo que ele diz que vai fazer, pelos resultados de uma ação que ele pretende realizar, por um plano específico com prazos estabelecidos. 9. Desenvolver a habilidade do cliente de tomar decisões, tratar de preocupações chaves e desenvolver a si mesmo. 10. Confortar de maneira positiva o cliente com o fato de que ele não realizou as ações estabelecidas.
Chegamos ao final das competências principais do International Coach Federation. Espero que vocês tenham gostado e aproveite para rever quantas vezes for necessário para ter maior compreensão. Até a próxima aula!